Tenho um dragão na garagem. Quer ver? É muito legal. Tipo, você abre a porta da garagem, olha lá dentro e é tipo, eu não vejo nada. Só tem umas latas de tinta, uma bicicleta e está vazio. Este é um dragão invisível. Ah, um dragão invisível. É. Ele é invisivelmente super legal. Bem, eu tenho um pouco de farinha. Então vamos espalhar farinha no chão e vamos pegar as pegadas do dragão invisível. Agora veja, esse é um dragão muito especial. Ele flutua cerca de 30 centímetros acima do chão. Ok, bem, eu tenho um equipamento de detecção de calor infravermelho para minha câmera, então vamos medir esse dragão. Veja, esse dragão de sangue frio não emite calor. E quanto ao fogo do dragão? Com certeza podemos medir o fogo. Não, é fogo de carvão. Fogo de carvão. Então, em algum momento, a pergunta é: qual é a diferença entre um dragão invisível, flutuante, frio, sem calor, incorpóreo e nenhum dragão? Nenhuma. Agora você pode dizer: ah, mas eu rezei para o dragão e minha enxaqueca passou algumas horas depois. Ok, isso é interessante. Podemos fazer o experimento com 50 pessoas com enxaqueca, 50 com dor de cabeça comum e 50 sem dor de cabeça? Todos rezam para o dragão e verificamos se há diferença mensurável. Você pode controlar que as dores de cabeça geralmente passam após algumas horas? Mas eu sinto o amor do dragão. Eu o sinto no meu coração. Quando eu sigo o meu dia, posso sentir a presença do dragão. Achei que não conseguiria, mas consegui uma vaga de estacionamento e também os ingressos para o show. Rezei para o dragão e o câncer da minha tia Maria sumiu. Muitas coisas incríveis acontecem e sinto a presença do dragão. O dragão explica por que há coisas ruins e um universo. O dragão trouxe isso à existência. Esses não são argumentos. Essas são justificativas específicas para defender uma hipótese já desejada. Que seja verdadeira. Ok, isso é fé. E isso não é uma afirmação de conhecimento confiável. Não pode se apegar a isso. E me convencer de que é verdade, você pode acreditar pessoalmente nisso, tudo bem. Mas, para me convencer, você precisa fazer algo mais do que isso. Tem que haver algum teste empírico mensurável, algum experimento que possamos fazer. Se você não pode falsear isso de alguma forma, refutar, testar, chegar a isso por meio de algum tipo de teste. Então, sobre o que estamos falando? Nada. É basicamente o fim da conversa. É só, bem, essa é a minha opinião. E essa é a sua opinião. E de certa forma, isso é como jogar beisebol sem as bases ou a bola. Então, o que estamos fazendo aqui? Só nos olhando. Então é só uma afirmação. Eu simplesmente afirmo que existe um Deus, porque isso me faz sentir bem. Ok? Tudo bem. Ouvir Bach me faz sentir bem. Então, o que provamos? Nada. É só o que nos faz sentir bem. É uma afirmação. E como Christopher Hitchens disse, aquilo que pode ser afirmado sem evidências pode ser descartado sem evidências. Se alguém simplesmente faz uma afirmação, você não precisa responder. Você pergunta, qual é a evidência? Se não houver, segue em frente. Os antigos ouviam o trovão e viam um relâmpago e se perguntavam, o que é isso? É um ser, animal, pessoa ou Deus como Zeus ou Thor? Eles achavam que isso causava, mas não sabiam o que era. Agora entendemos eletricidade e clima. Essa lacuna foi fechada e é isso que impulsiona a ciência. Que dia da semana é hoje? Dia de Thor. Temos um dia da semana dedicado a um Deus que não existe mais. Essa falta foi suprida. Acabou, certo? Existem lacunas no nosso entendimento, mas é isso que impulsiona a ciência. É ótimo encontrar essas perguntas, mas respondê-las irresponsavelmente com seu Deus? Nenhum cosmólogo afirma que antes não havia nada, nem que não houve singularidade. O Big Bang marca a origem do universo atual. Você diz que o espaço-tempo começou, mas isso não é o que os cosmólogos dizem hoje. Essa ideia é ultrapassada, até para Lee Smolin.
apresentou ideias de multiverso, onde até os universos passam por seleção natural evolutiva. É uma hipótese, uma lacuna, admito, mas cientistas preferem mantê-la aberta em vez de preenchê-la com crenças religiosas. O problema de dizer, bem, tem que haver uma causa para o universo que não precisa de causa, porque não pode haver e que, portanto, é Deus, esse é um argumento antigo, mas por que tem que haver algum tipo de entidade que causa o universo? Por que não pode ser uma não entidade? Talvez exista outro universo que crie universos. O teísta diria que esses universos precisaram ser criados por um criador diferente de um universo. Isso gera uma regressão infinita sem chegar a lugar algum. Acho que, no fim, nossos cérebros são muito limitados para resolver esse tipo de problema. Como cientista, dizer que Deus fez não resolve. Por que não dizer que foi Zeus? Isso não é uma resposta. Quando você deixa o natural e diz que uma entidade sobrenatural fez isso. Sobrenatural é apenas uma palavra. É só um termo linguístico para, não sei, não posso explicar, ou é um mistério. Vamos dizer que foi um evento sobrenatural, semelhante ao que cosmólogos e astrônomos dizem sobre energia e matéria escura. Eles não querem dizer isso como uma explicação. Não é uma explicação, na verdade não é uma resposta. É um marcador linguístico que indica, não sabemos exatamente o que mantém as galáxias unidas. Não há matéria visível suficiente para explicar isso, então deve haver algo mais. Chamemos de energia escura por enquanto. Meu problema com o teísmo é que essa seria a resposta do teísta. É uma energia escura, ou Deus fez isso, ou algo assim. Como se isso fosse uma resposta. Não é uma resposta, é uma não resposta. É um bloqueio, fim de conversa. Se fazemos ciência com razão e lógica, devemos ir sempre mais fundo e longe. O que causou isso? Então esse é o problema com apresentar uma explicação sobrenatural. Como explicamos a origem do universo? Dizer que Deus fez não responde. Isso não responde. Você não quer saber como ela fez? Se for verdade que a complexidade funcional exige um designer, então a mente de um Deus também exige um designer. A mente de um Deus não é bela, ela não funciona, não é complexa, ele não tem desejos, ele não tem planos. Ele não é esse ser incrível e grandioso, ele é só uma massa amorfa de aleatoriedade, ou ele é um gênio incrivelmente organizado, um ser belo e sábio lá em cima. Essa complexidade, pelo argumento do design, também exigiria um designer. Se não exige, então descarte seu argumento. Você está apenas acreditando por fé, o argumento do design ou se sustenta ou não. Não se pode pedir a um designer que explique algo mais complexo do que o que ele criou. Isso é raciocínio circular. Isso se chama petição de princípio. Você só troca um mistério por outro. Conte-nos sobre esse designer, conte-nos sobre esse ser, como o cérebro dele funciona em um mundo imaterial, como ele toma decisões, como ele tem antecedentes para decidir e agir, como ele funciona sem precisar ser projetado, enquanto tudo o resto que funciona precisa ser projetado. Você vê a falta de lógica nesse raciocínio?